Eu sou Paulo Alexandre Marques e vamos continuar aqui estudando relação de paralelismo entre retas de perfil. Então vamos ver como ficariam essas duas retas de perfil que são concorrentes numa épola. A gente tem aqui a épola. A gente tem uma linha de chamada única para essas duas retas. E, como, só relembrando aqui a questão da posição dessas retas no plano, numa representação tridimensional, transferindo para cá, a gente tem aqui o plano π, tem o plano π'. Aqui a gente tem um plano onde essas retas estão localizadas, que é perpendicular aos dois planos de projeção. A gente tem a reta V, que fica aqui nessa posição aproximadamente, e a gente tem a reta S, que fica aqui aproximadamente, com um afastamento maior. Esses são os traços dessas duas retas, V e S. Aqui é o ponto que a gente vai chamar de V1', que é o traço vertical superior dessa reta S. E aqui o H1, que é o traço no plano horizontal. Aqui a gente tem o V', que é o traço vertical da reta V. E temos aqui o H, que é o traço horizontal dessa reta. Elas são reversas porque elas se cruzam aqui mais na frente, no segundo diedro. Elas atravessam esse primeiro diedro e chegam lá no segundo, se cruzando, e aqui elas permanecem se afastando. Então vamos ver aqui. No caso, esse traço vertical V' vem para cá, estou colocando aqui aproximadamente, e o V1' fica mais em cima. Seria aqui. O H viria para cá, que é o traço horizontal dessa primeira reta, e o H1 viria aqui para baixo, porque ele é o traço horizontal dessa reta S. E agora a gente liga aqui o V1 ao H1, que é a representação da reta S. E temos aqui o V' H, que é a representação da reta V. Mas observem que aqui na épola, uma projeção ficou sobre a outra. E aí, se a gente tivesse apenas a épola e não essa perspectiva aqui, a gente não saberia se elas são paralelas, reversas ou concorrentes. Então vamos fazer um terceiro plano de projeção, que seria aqui. Digamos que esse ponto aqui é o 0, e aqui onde esse outro plano está cortando esses outros planos de projeção seja o -4. Então a gente colocaria o 0 aqui, o -4 aqui, e aqui a gente faria uma linha vertical representando o plano π', e transferiria para ele os afastamentos primeiro desses traços. Girando aqui, ó, a gente encontra o primeiro ponto aqui, e o segundo ponto a gente vai encontrar aqui. Esse aqui a gente girou o afastamento e tem que encontrar agora a cota, mas a cota dele é 0, porque ele está, como vimos aqui, ó, no plano horizontal. No plano horizontal não tem altura nenhuma, a altura é 0, então a cota é 0, é aqui mesmo que ele fica. Então aqui a gente teria o H duas linhas e aqui o H1 duas linhas. Vamos achar agora as cotas. A gente transfere aqui as cotas e a gente procuraria os afastamentos desses pontos para poder marcar ele no plano rebatido, aqui no plano de perfil rebatido. Mas como a gente sabe
que os afastamentos deles são zero, porque olha onde eles estão aqui no próprio plano vertical, e como afastamento é a distância do ponto ao plano vertical, a distância aqui é zero, então não tem afastamento, eles ficam aqui mesmo. Isso aqui seria o V1 duas linhas e aqui o V duas linhas. E agora é só ligar. Como está aqui, ó, V' com H, a gente ligaria V duas linhas com H. E liga também o V1 com o H1, que a gente transferiu aqui para o plano de perfil. Pronto, aí a gente pode ver realmente que essas retas não são paralelas. E pode prolongar até elas, aqui, e ver onde elas se cruzam. Elas se cruzam aqui no segundo diedro. Esse aqui é o primeiro diedro rebatido e o segundo fica atrás dele. E a partir daqui elas se afastam. Seria o quarto diedro aqui, elas se afastam no quarto diedro. Elas atravessam o primeiro diedro e seguem para se cruzar no segundo diedro. Então essas retas são concorrentes. Vamos ver agora o caso de retas de perfil reversas. Bom, a gente tem então, vamos começar pela perspectiva aqui do plano vertical, de projeção, do plano horizontal, a linha de terra em perspectiva. E a gente teria aqui então um determinado plano, onde teríamos uma reta de perfil. Olha aqui o traço vertical dela, o traço horizontal dela. E essa reta está pertencendo a este plano, que é perpendicular aos outros dois planos. Mas digamos que exista outro plano aqui, onde eu vou colocar duas retas para a gente estudar as duas ao mesmo tempo. Uma determinada reta, ela vai ter um traço um pouco mais acima, que seria aqui, ó, e um afastamento um pouco maior também, seria aqui. Porém, se eu mantiver a mesma inclinação dessa reta em relação ao plano horizontal e em relação ao plano vertical, a gente vai perceber que elas continuam sendo paralelas, porque elas, apesar de estarem em planos de perfil separados, mas elas mantêm a mesma inclinação, e aí elas formam entre elas também um outro plano. Elas têm como formar um plano entre elas, e aí elas são paralelas, porque pertencem ao mesmo plano. Elas na verdade estão contidas em dois planos, tanto nesse plano aqui, que é vertical e perpendicular aos planos de projeção, como estão contidas também nesse plano que é oblíquo em relação aos planos de projeção. Mas elas estão no mesmo plano porque têm a mesma inclinação, e aí elas são paralelas, apesar de estarem com abscissas diferentes. Porém, se esse ângulo não tivesse sido mantido, digamos que eu tivesse aqui mais para cima ainda, numa outra reta, que teria esse traço vertical e um traço horizontal aqui bem próximo deste outro, a gente iria dar a ela uma outra inclinação. Ela teria um outro ângulo, apesar de estar no mesmo plano dessa daqui. O que é que acontece então entre elas? Essa daqui que tem um outro ângulo e pertence a um outro plano seria reversa em relação a essa. Por quê? Não é paralela, não tem a mesma inclinação em relação aos planos de projeção e pertencem a um outro plano. Então elas não têm como formar um plano entre elas. Seria algo enviesado e isso não seria um plano. Então nesse caso, esta reta, digamos aqui que essa reta seja uma reta chamada S,
essa aqui uma reta R e essa daqui uma reta N. Então, N em relação a S é reversa. Porém, em relação a R, a gente percebe que elas estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, não podem ser reversas. Ou elas são paralelas ou são concorrentes. No caso aqui, ó, se a gente prolongar, elas vão se cruzar bem aqui, nesse plano, nesse diedro que fica abaixo do primeiro diedro. Esse é o primeiro diedro e esse daqui é o quarto diedro. Então elas vão se cruzar mais abaixo no quarto diedro e vão se afastar aqui no segundo diedro. Então, entre N e R existe uma relação aí de concorrência. E entre N e S existe uma relação reversa. Entre S e R, que tem o mesmo ângulo, existe uma relação de paralelismo. Mas isso tudo, como já foi dito, a gente só tem condições de verificar fazendo o rebatimento do terceiro plano. Isso é a única forma que a gente tem de verificar se retas de perfil são paralelas, a menos que elas apareçam em épora. Digamos, aqui temos a épora de duas retas de perfil que tenham a mesma cota e o mesmo afastamento. Digamos que temos aqui os traços vertical da reta S e o traço horizontal da reta S, e eles estejam na mesma posição em relação à linha de terra dessa reta S. Então, digamos que essa seja a reta R. Temos aqui então V1 e temos H1. Porém, eles são coincidentes. A gente tem digamos, aqui uma cota 3 e aqui um afastamento 2,5, por exemplo. Mas todas duas têm a mesma cota e o mesmo afastamento. Apenas as abscissas é que são diferentes. Digamos que aqui seja 0 e aqui seja 3. Porém, nesse caso aqui, a gente não vai precisar fazer a terceira projeção, porque facilmente dá para a gente identificar que essas retas são paralelas, sem necessidade de fazer o terceiro plano de projeção rebatido. Porque é um caso de eu ter aqui ao lado dessa reta S uma outra reta com o mesmo afastamento, mesma altura. Logicamente que elas são paralelas. E isso pode ser percebido aqui na época, sem necessidade de fazer uma terceira projeção. Então veja que, apesar de serem conceitos simples de retas concorrentes, retas paralelas ou retas reversas, mas no caso da reta de perfil, a gente só tem como saber fazendo alguns procedimentos extras. Por isso que a gente estuda ela separadamente. Se você gostou da aula, não esqueça de marcar gostei aí no YouTube. E se quiser, se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas aulas.